Queridos, nós estamos estudando já há um bom tempo sobre o Sermão do Monte. Eu acredito que a gente vai estudar um bom tempo ainda. Mas ele é extremamente importante, porque esse aqui é o discurso que o nosso Senhor Jesus tem falado a respeito do cidadão do reino, a respeito de nós, tá certo? Então, até o presente momento, nós vimos que o nosso Senhor, ele está se ocupando em fazer a descrição do crente. Então, as bem-aventuranças descrevem o caráter do crente, tá certo? Então, nós somos filhos de Deus e cidadãos do reino dos céus. Nós, vivendo aquelas características, nós entendendo essa bem-aventurança e aplicando essa nossa vida, significa que nós somos cidadãos deste reino. Por este motivo, então, nós precisamos de manifestar essas características que são próprias do cidadão do reino, que é própria de um povo reservado, separado, como a gente pode verificar. E para manifestar isso, nós devemos fazer isso, então, aqui em nosso meio. Qual é a finalidade? Manifestar a glória de Deus, a fim de que outras pessoas também possam ser estimuladas a glorificar também ao Senhor. Então, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, tá certo? Como isso deve ser feito? Como isso deve ser feito? É precisamente o assunto da qual nós passamos a tratar a partir de agora, né? A resposta, ela pode ser resumida em poucas palavras, cumpre-nos viver vidas retas. Então, lembra que eu falei que o Sermão do Monte é um sermão mesmo, e ele tem suas divisões, tem suas proposições, então ele tem uma introdução, tem um contexto e tem uma aplicação final. Todo sermão trabalha assim. Geralmente a gente consegue perceber o sermão quando é um sermão tópico, onde o pastor fala assim, vou falar sobre tal tema. Aí, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, aí a gente consegue marcar direitinho. Mas todo sermão ele é dividido em subtemas ou dividido em assuntos que vão ser tratados ao longo da caminhada. Tá certo? Mesmo um sermão expositivo, como eu fiz domingo passado, ele tem os seus pontos. A cada momento que a gente para e lê um versículo e muda de assunto ou dá continuidade daquele assunto, você está passando por um ponto novo, porque está seguindo uma sequência lógica. Aqui é a mesma coisa. Nós temos uma sequência que está sendo apresentada. Então nós podemos dizer o seguinte, que Jesus inicia o seu sermão, e talvez o título do sermão seja o cidadão do reino. Talvez o título do sermão é assim. E aí ele vai colocar, quais as características do cidadão do reino? Bem-aventurança. Uma vez conhecidas as características do cidadão do reino, o que isso significa na vida deste cidadão? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Como isso se aplica à vida prática? Então nós chegamos agora, da agora para frente, e até o capítulo 7, versículo 14, Jesus vai desenvolver o corpo do seu sermão. Da agora, do capítulo 5, versículo 17, até o capítulo 7, versículo 14, o Senhor vai desenvolver todo este sermão. E a ideia é, o que eu vou fazer? De que maneira esta vida cristã deve ser praticada no nosso dia a dia, na nossa vida de um modo geral. Então, a ideia é, cumpre vivermos vidas retas. Cumpre vivermos vidas retas. Vidas que são condignas com o nosso Rei, com o nosso Senhor, que exaltam e glorifiquem esse Deus. Então, a palavra que sumariza a vida cristã é retidão. É a palavra que sumariza a nossa vida. E o tema, então, esse subtema, ele vai abordar todo este contexto, toda essa realidade. E aí nós vamos ver como nós devemos de levar esta vida. Como é um sermão, de tempo em tempo vai haver aquilo que é chamado de transição de um tema para o outro. Essa transição ela acontece nos sermões modernos através de uma frase, mas ela é uma proposição, ela é uma proposta de transição. E aí nós temos aqui essa proposição exatamente nesses versículos, no capítulo 5, versículo 17 a versículo de número 18. Então observe como o Senhor Jesus faz. Ele começa aqui na bem-aventurança, aí ele vai chegar na bem-aventurança de número 11, capítulo 11, versículo 11 diz: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós.
Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E aí nós falamos, que coisa, quer dizer então que nós somos bem-aventurados pela perseguição? Como eu lido com essas pessoas que estão me perseguindo? Aí ele vai dizer, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então nós fazemos a pergunta e respondemos dessa forma. Aí nós falamos, ok, que maravilha, esse é o cidadão, é assim que eu devo de me portar. Como isso na prática se desenvolve? Como que eu vou agora então ser essa luz? Como que eu vou ser esse sol, ser esse sal na vida prática? E aí ele vai dizer, eu não vim revogar a lei ou os profetas, eu vim para cumprir. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, aquele que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Percebe? Jesus está fazendo o sermão e ele nos faz pensar e caminhar nesse sermão. E aí eu vou chamar a atenção dos irmãos para uma coisa muito importante, que a gente às vezes não percebe o valor disso enquanto cristão. A interpretação de texto. Nós lemos as coisas e nós não atinamos, nós não importamos com os vocábulos, com os verbos, advérbios, a gente não se preocupa com a ligação que acontece com o texto, a gente vai lendo como se fosse uma coisa, e se você presta atenção e você sabe como funciona uma interpretação, se você é uma pessoa que se preocupa com uma boa redação, você consegue extrair coisas simplesmente lendo da forma correta como deve ser. Se você conhece a estrutura de um sermão, você consegue fazer o que eu fiz. O que eu fiz? Peguei o sermão e já falei assim, ele tem uma estrutura. Qual é a estrutura? Introdução, aí vem o tema, aí vem o primeiro desenvolvimento, uma proposição, segundo desenvolvimento, e aí vai excessivamente. Todo sermão trabalha em cima disso. Então, quando eu aprendo essas coisas, facilita muito a minha vida. Só que nós brasileiros somos preguiçosos para essa questão da literatura e da língua portuguesa. Poucas são as pessoas que de fato gostam. Mas isso é extremamente importante para a vida do cristão. Se você puder aprender a fazer uma interpretação de texto correta, se você puder aprender sobre estrutura de sermão, sobre estrutura de textos, você vai conseguir ter uma leitura e uma compreensão muito mais ativa em relação a isso. Você não precisa de saber grego e saber hebraico para você ter um estudo aprofundado. Se você souber, você vai poder se aprofundar ainda mais. Mas o fato de você saber português e saber interpretar, e você saber as regras da redação, já vai te dar uma ajuda enorme para que você possa aprender ainda mais da palavra de Deus e aplicar. E com uma grande vantagem, com menos risco de heresia, de você interpretar a coisa errada e aí ficar meio bagunçado, né? Por que eu estou falando isso? Eu estava conversando esses dias com o conselho, a gente recebeu um documento de uma pessoa com uma formação superior, mas a redação, eu falei, meu Deus, nem o ensino médio, na minha época, faz uma redação daquela. E aí, no grupo, eu falei assim, se essa pessoa escreveu desse jeito, como ela interpreta o que ela lê? Porque conforme você escreve, é a maneira que você interpreta. Se você não sabe concordância, você não pula concordância na leitura, né? E aí eu conversando com o Daniel, o meu filho, que tem trabalhado com essa área do ensino, ele falou, pai, isso é a coisa mais comum que tem hoje. As pessoas não sabem mais ler, não sabem interpretar. A gente está acostumado a não pegar mais no livro para ler. E isso é muito triste. Porque a gente está à mercê. Nós somos o povo da escrita, gente. A nossa fé é baseada num livro. A nossa razão da fé é defendida em cima de um livro. Como é que você vai lidar com isso se você não consegue interpretar o livro? Ah, sim, claro. Deus é gracioso e com o poder do seu Santo Espírito trabalha sobre nossas vidas ao ponto de ser tão simples que até mesmo uma pessoa
não alfabetizada vai conseguir entender. Mas por incrível que pareça, às vezes uma pessoa não alfabetizada interpreta melhor do que a pessoa alfabetizada. Porque ela aprendeu a ouvir, a detalhar e a pensar. Então ela não consegue ler e juntar as palavras, mas ela consegue raciocinar e colocar equilíbrio naquilo que ela está falando. Então a gente precisa de pensar sobre isso. Tá? Então é só um adendo para a gente voltar. Bora voltar para o nosso texto aqui. Bom, no que consiste então essa retidão que devemos de manifestar? E qual é o seu caráter? Essa é a proposição que nós vamos trabalhar. Então, Mateus 5, 17 a 20, ela vai servir como uma espécie de introdução sobre este subtema que vai ser o corpo completo do sermão a partir de agora. O tema agora é vidas retas. O Senhor vai trabalhar essa questão sobre as nossas vidas. Então ele vai fazer essa introdução, vai fazer essa diferenciação, né, a qual deve caracterizar o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele vai procurar viver esta realidade. Mas antes de Jesus, então, entrar nos detalhes, ele vai apresentar alguns conceitos básicos. Então, só para os irmãos entenderem, existem várias formas de se fazer um sermão. Uma delas é o chamado sermão indutivo. O sermão indutivo é quando você vai conversando e a pessoa vai seguindo o seu raciocínio e a pergunta é, onde ele quer chegar? Onde ele quer chegar? E você vai caminhando junto até você, ele quer chegar nisso aqui. Esse é o sermão indutivo. Mas tem o sermão que ele trabalha com a proposição, onde ele apresenta o que ele quer falar e você fala, ele quer falar sobre isso. Mas o que ele vai falar sobre isso? E aí ele define todas as questões do sermão. Tá certo? Então o que Jesus faz? Ele apresenta, eu quero falar sobre isso. E agora ele vai desenvolver essa questão. Então esses versículos vão trabalhar exatamente sobre esta realidade. E aí o que nós vamos ver? Jesus vai estabelecer isso, neste parágrafo, em duas proposições diferentes. Em duas proposições que são categóricas. A primeira está no versículo 17 e 18, onde ele diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O que Jesus está dizendo aqui? O nosso Senhor está afirmando que tudo o que ele passaria a ensinar, tudo o que ele falaria a partir dali, daí por diante, estava em absoluta harmonia com o ensino das Sagradas Escrituras. Ele estaria falando tudo sobre tudo que ele colocaria não era nada de novo, ou nada extraído de forma contrária ao Antigo Testamento. Em seu ensino, cada coisa existia de forma com que pudesse reafirmar o Antigo Testamento. Ele não vai contradizer o Antigo Testamento. Depois ele vai dar continuidade e faz a segunda proposição. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos seus, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então Jesus diz assim, gente, quero chamar a atenção de vocês que estão aqui, que é minha plateia, que estão me ouvindo, que estão ouvindo o meu ensinamento. Vocês aprenderam que um cristão tem esse caráter. Vocês aprenderam que esse caráter deve ser resplandecente como a luz e deve dar sabor e fazer a diferença como o sal. Mas eu quero dizer a vocês que agora eu vou explicar como que vocês fazem isso. Mas para que vocês entendam como vocês vão fazer, entenda uma coisa, eu não nego as Escrituras. Tudo que eu falo tem a ver exatamente com as Escrituras. Eu vim não para revogar, não para tirar, não para acabar, mas eu vim para cumprir as Escrituras. Todo o meu ensino está fundamentado nisso. Mas eu quero afirmar a você também que a minha doutrina, que é tão harmônica com o Antigo Testamento, ela está totalmente dissonante, está totalmente contrária aos ensinos dos escribas e dos fariseus, ao ponto dela ser contraditória a eles.
É isso que Jesus está falando com o pessoal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Mas eu estou falando, vocês não estão entendendo. Se qualquer coisa, levanta a mão aí. Mas essa é a ideia que Jesus, então, está passando. Sem esses dois princípios básicos que eu acabei de dizer, você não consegue compreender a vida de Jesus registrada nos evangelhos, sabia? Porque aqui está a resposta, está exatamente a resposta de que por que há tanto antagonismo, há tanta busca para destruir Jesus por parte dos fariseus, dos escribas, dos mestres e dos outros grupos. Porque Jesus está dizendo para eles assim: vocês estão ensinando errado. Vocês têm as escrituras, mas vocês estão vivendo as escrituras erradas e vocês estão ensinando as escrituras erradas. Vocês não estão aplicando ao povo aquilo que é certo. Então a gente consegue perceber as dificuldades que o Senhor Jesus tem quando Ele apresenta o seu ensinamento. Por que eles vão se levantar? Por que eles tanto tentam questionar Jesus e buscar Jesus? Porque Jesus está sendo categórico em dizer: vocês estão errados. Gente, você já parou para pensar isso no primeiro século, sendo dito por um rabi, por um mestre, sem formação acadêmica? Porque Jesus não passou pela escola de Gamaliel como Paulo. Ele não era um sacerdote, ele não era um escriba versado na lei. Ele era um carpinteiro que se tornou mestre. E ele desafia as maiores autoridades acadêmicas daquela época para dizer: vocês estão totalmente errados. Aí você consegue compreender o ódio que aqueles homens tinham de Jesus. E o que é pior? As pessoas ouviam e falavam assim: faz sentido o que ele fala. É melhor do que aquilo que você está falando. Então, Jesus contradiz todo o sistema judaico da sua época. Todo o ensino daquele povo, toda a liderança daquele povo. Jesus se contrapõe a eles dizendo: vocês não estão certos. Todo o status quo dali vai ser destruído com essa posição de Jesus. Aí a gente entende por que ele está com tanto ódio. Pergunta ou comentário? Ninguém? Tranquilo? O Ismael. Pastor, esses dias, lendo as cartas de Paulo, aí Paulo cita o Antigo Testamento, né? Em várias das suas passagens. Aí o Senhor nos traz esse ensino hoje, esse respeito da harmonia aqui, do que Jesus está trazendo de ensino de harmonia com a lei. Aí a minha pergunta é: nós deveríamos estudar um pouco mais com o olhar ao Novo Testamento, o Velho, para que a gente pudesse ter um entendimento melhor do Novo Testamento? Sim, com certeza. Esse é o princípio, inclusive, reformado, né? O Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. E para entender o Novo Testamento, eu preciso de buscar a luz no Antigo Testamento. Eu não posso... Muita gente acha que assim, não, só conhecer o Novo Testamento é razoável, é suficiente. Não é. Porque o Antigo Testamento... O Novo Testamento, ele está inserido com textos do Antigo Testamento, com interpretações do Antigo Testamento. E quando você olha para o Antigo Testamento, você percebe que ele está apontando para essa nova realidade através da promessa do que é vindo. Então é importante você estar concentrado nos dois, né? O ideal é que você esteja atento a essas duas coisas, né? Exatamente. E aí tem um fato interessante, quando ele diz que eu vim cumprir e não revogar. Jesus não diz assim: eu não vim para revogar a lei e os profetas. Ele diz, a lei ou os profetas. Qual é a diferença entre a lei e o profeta, a lei ou os profetas? Por que ele faz essa diferença, a distinção? Ela fala assim: não tem opção entre um ou outro. Os dois são importantes. Os dois aqui vão ser cumpridos por mim.
Tanto os profetas quanto a lei serão cumpridos. Não dá para você escolher entre eles. Não dá para você ficar entre qual você quer seguir. Você precisa de estar com uma coerência em todo esse contexto. Percebe, irmãos? Então Jesus critica o ensino dos fariseus. Ele desmascara e denuncia os seus erros e suas heresias. E aí ele vai apontar para aquilo que é de mais belo e mais lindo. Então, nosso Senhor então já disse aos seus discípulos, em termos gerais, o que espera que eles fossem e qual é a retidão que eles deveriam de manifestar, né? Deveriam de ser em contraponto ao mundo, luz e sal. Se você é sal, o outro é insosso. Se você é luz, o outro é treva. Então você deveria de fazer isso aqui. Mas você deveria de agir como nós aprendemos no passado dentro deste mundo. A grande questão é, tá, ok, eu vou ser sal, vou ser luz. Nós discutimos esse assunto, falamos sobre isso, mas Jesus vai dizer assim, eu vou te explicar isso, porque isso tem que estar em consonância com as Escrituras. Então você não é sal e não é luz conforme o seu querer ou o seu entendimento. Você só consegue ser sal e só consegue ser luz em cumprimento das Escrituras. Cumprindo as Escrituras. Fora dela, você não será. Então nós temos aqui uma grande afronta com o evangelicalismo moderno. Porque as pessoas têm dito assim, não, mas é a minha experiência com Deus. Eu tenho vivido assim, eu entendi desse jeito. E a pergunta é, você entendeu certo? O que você está vivendo, ou o que você está praticando, a forma como você está olhando, é o que condiz as Escrituras? Não, o que importa é o meu coração. Seu coração é o que menos importa. Pelo contrário, você não deve nem confiar nele. Jesus então está apontando para essa realidade junto aos seus discípulos. E está apontando para isso, para as nossas vidas. Como que eu sei que eu estou sendo sal? Como que eu sei que eu estou sendo luz? Eu preciso de saber disso a partir daquilo que Jesus fala, a partir daquilo que ele vai apresentar a este respeito. E aí há muita confusão quando nós lidamos com essa questão de Cristo e a lei. Tem gente que fala de tudo quanto é jeito, né? É comum a gente ouvir assim, não, Cristo veio cumprir a lei está revogada porque Cristo cumpriu a lei. Já ouviram isso? Nós vivemos agora no período da graça, o período da lei do Antigo Testamento, para que se preocupar com a lei hoje? Né? Então o que Jesus quer dizer quando ele coloca dessa forma? O que Jesus quer apresentar? Né? Essas conclusões erradas, elas precisam de ser entendidas a partir dos próprios vocábulos que é usados. Lei, profetas e cumprir. Né? Então, quando nós lemos aqui, lei e os profetas, nós entendemos a totalidade do Antigo Testamento, correto? Mas de qual lei Jesus está falando? O que exatamente ele está falando sobre lei? Por quê, queridos? Porque quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vamos lá para Êxodo, Levítico e Números, nós vamos perceber que o Senhor deu a lei em 3 porções. Ele deu a lei moral, ele deu a lei judicial e ele deu a lei cerimonial. Há 3 leis. Jesus veio para cumprir qual das leis? Ou ele está ali para ensinar a cumprir qual das leis? Quando nós olhamos para isso, não tem como pegar essa palavra e separar, porque ele está falando de lei e o contexto é a lei como um todo. As porções da lei estão ali inseridas. A lei moral consiste nos 10 mandamentos, em todos os outros princípios que se desenvolvem a partir dos 10 mandamentos e que estão inseridos em todo o Antigo Testamento, tá certo? A lei judicial tem a ver com a legislação que é dada pelo Senhor para a nação de Israel e com suas características referente àquele exato momento. E a lei cerimonial tem a ver com as práticas a qual o povo deveria de fazer, as normas e regras a qual eles deveriam de obedecer, para que eles pudessem adorar o Senhor, para que eles pudessem prestar reverência ao Senhor através do culto. Então todas essas leis estão ali inseridas. E aí é interessante
pegando um gancho aqui sobre o que nós temos falado na Santa Ceia, sobre a liturgia do culto, né? Nós falamos assim, não, o culto não é de qualquer jeito. Nós temos aprendido sobre isso. A música tem a sua regulamentação, a oração tem sua regulamentação, a fala tem a sua regulamentação, tudo está regulamentado a partir disso. Se nós vivemos a questão de um todo, nós temos que pensar exatamente nisso. Então, o que é necessário cumprir, o que já foi cumprido, como que isso funciona, de que forma isso agita. Então, nós vamos observar que o nosso Senhor Jesus está incluído todos os aspectos desta lei neste seu sermão, neste seu ensinamento. Todos os aspectos da lei estão aqui inseridos, tá? Tudo está diante dele. E é bom a gente também lembrar que isso inclui não apenas os livros voltados exclusivamente para a lei, mas todo o ensinamento que é passado pelos diversos símbolos e pelas diversas modalidades que estão todas inseridas ali nas páginas do Antigo Testamento. Até as falhas da lei nos aponta para o caminho de executar a lei. E os acertos da lei nos aponta também para essa lei. Então, nós pegamos os livros, por exemplo, dos reis, e você vai perceber que ali há uma dissonância, muitas vezes, com a lei do Senhor. Aquilo ali é para nos instruir sobre a lei. Então, todo o Antigo Testamento está envolto em cima deste contexto da lei, né? Então, mesmo ao falar acerca da lei, precisamos lembrar que todos esses aspectos estão inclusos. Não estão envolvidas somente as instruções diretas, positivas, como as injunções acerca de tudo como o homem deve se conduzir, também como aquilo que prejudica no tocante ao que está a suceder. Então, a lei deve ser observada na sua totalidade. Aí nós vamos entender, quando Jesus diz aqui, que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Porque a totalidade da lei está ali. E muitas vezes, nós vamos ver isso aqui mais à frente, Jesus vai dizer, vocês não estão cumprindo o que a lei manda. Vocês não estão interpretando e não estão colocando isso da forma correta. Aí você vai falar assim, mas pastor, quer dizer que Jesus então está dando um legalismo para a gente? Quer dizer então que a partir de agora eu vou entender que a minha salvação tem a ver com as obras? Não. Continua sendo um ato da graça, uma manifestação da graça, e você continua sendo imperfeito para cumprir toda a lei. Você não vai conseguir cumprir, mas é seu dever obedecer. É seu dever estar atento a essas questões. Não foi revogado. Não é isso que ele vai dizer? Né? Eu não vim revogar. Eu não vim retirar. Mas eu vim cumprir a lei. Importante isso. E como nós devemos de entender então essa ideia dos profetas? A gente sabe que a Bíblia, ela aponta para vários livros que foram escritos pelos profetas, né? Então tem os profetas maiores, tem os profetas menores, né? Mas nós temos também dentro dos outros livros profetas que são apresentados. A grande questão é que a gente precisa de entender o que significa ser profeta no Antigo Testamento. O profeta, ele ensina a lei, interpretando-a e aplicando-a ao povo. Toda vez que o povo sai da lei, o profeta vai chamar a atenção para que ele retorne para a lei e vai aplicar essa lei e vai dizer as consequências da lei. Ele funciona como uma espécie de arauto para chamar a atenção do povo para que não receba as consequências da lei, mas que se eles continuarem na obstinação, receberão as consequências da lei. A intenção dele, então, é interpretar e aplicar a lei a cada contexto do seu tempo. Essa é a primeira questão. Mas ele também, ele é um Espera aí, a palavra não vai sair não. Ele faz um prognóstico. Não vai sair a palavra não vai sair. Ele faz um prognóstico. Ele
faz uma ponta para frente, né? Ele tem uma visão da frente. Vou usar a palavra que foi usada para ser mais simples. Ele é um vidente, mais fácil. Não saiu o prognóstico, agora saiu. É um prognóstico, agora saiu. Então, ele é aquela pessoa que vai ter esse prognóstico. Você vai observar que o profeta, ele aponta o caminho da lei. Ele aplica a lei. Ele direciona em relação ao que deve ser feito para não receber as consequências da lei. E, ao mesmo tempo, quando ele faz isso, ele aponta para a vinda de Cristo. Ele anuncia que Cristo está vindo, então ele dá as previsões sobre a vinda de Cristo, ele dá as visões sobre a vida de Cristo, ele vai colocar toda essa direção, né? Então a mensagem profética, ela é imbuída tanto dessa questão de prática agora, como para uma visão futura. Isso nós estamos falando do Antigo Testamento. E aí Jesus está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo que os profetas apontam para ele. O próprio Jesus já disse isso. Ele é o cumprimento das profecias. Lembra quando Jesus está na sua primeira, acho que foi em Cafarnaum, e aí quando ele pega o livro pela primeira vez, abre Isaías, e aí ele diz, esse é o ano aceitável do Senhor, tal, tal. Quando ele termina de ler, ele fecha o livro, entrega para o líder da sinagoga para guardar, senta e diz, hoje se cumpriu isso. Aí o pessoal quer matar ele de pedrada, porque o cara está, né? O que é isso? O negócio é esse. Você é o cumprimento das Escrituras? Jesus está dizendo, eu sou o cumprimento das Escrituras. Então está apontando também para esta realidade. Entende? Então, quando Jesus fala, por isso que nós dissemos, quando ele fala lei ou profetas, ele está dizendo todo o Antigo Testamento. Toda a Bíblia que Jesus tinha em suas mãos. Ele veio cumprir tudo. Veio cumprir tudo. A grande questão agora é, o que significa o vocábulo cumprir? O que exatamente Jesus quer dizer quando ele fala que ele veio para cumprir todas as coisas? O significado real, o sentido real aqui, é que ele veio prestar obediência. Ele veio literalmente ir até as últimas consequências para que a palavra de Deus se cumpra na sua integralidade. Essa é a ideia de cumprir aqui. Ele veio obedecer, por isso que ele fala, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem está aqui para fazer a vontade do Pai. Eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade do meu Pai que me enviou. Você vê Jesus o tempo todo falando sobre isso. Então ele veio para cumprir toda a lei. E aí tem um ponto interessante que é bom a gente pensar. Se Jesus viesse para poder apontar falhas na lei, porque muita gente acha assim, não, o cumprir é porque a lei chegou... Os dispensacionalistas têm esse pensamento. O Senhor veio e deu uma ordem. Aí não cumpriu, ele foi e deu outra ordem. Aí não cumpriu, ele foi e deu outra ordem. Aí não cumpriu, no final ele mandou o filho dele. Se Deus estivesse fazendo isso, Deus não seria Deus. Porque ele está falhando ao longo do caminho. Mas a lei de Deus é perfeita em tudo. Deus não falhou ao longo do caminho. Foi esse o caminho que ele escolheu para a nossa salvação. Esse é o projeto desde a eternidade para que as coisas acontecessem. Então toda a lei que ele dá, todo o cerimonial, toda a situação tem exatamente um fim específico, que é a nossa entrada no reino dos céus. Então Jesus veio fazer o quê? Veio cumprir toda essa realidade, toda essa exigência que nós não podemos cumprir, já determinado por Deus, para que a gente pudesse entrar no reino dos céus. É por isso que a gente diz que há certos rituais que nós não precisamos mais fazer, porque eles foram plenamente cumpridos em Cristo. Nós não precisamos mais matar um cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro de Deus morreu. Nós não precisamos mais de um sacerdote, porque o verdadeiro sacerdote é Cristo, o sumo sacerdote. Então todos nós passamos a ter acesso ao Pai, somos sacerdotes, né? É o sacerdócio universal. Então nós vamos perceber. Mas ainda assim nós precisamos de observar os cuidados que tem com respeito, por exemplo, ao ato cultico. Eu estava falando na terça-feira com nosso irmão Vitor, falando sobre isso, falando sobre o culto público, né? A gente estava conversando.
Eu estava falando, por que a gente tem uma liturgia, irmãos? Por que a gente não chega aqui e vem do meu jeito e vou adorar o Senhor? Porque eu sei que eu adoro o Senhor, então eu vou ter essa postura. Por que a gente não tem? Porque você vai encontrar no Antigo Testamento várias advertências sobre estar na presença do Senhor. Várias advertências sobre estar na presença do Senhor. Uma das grandes advertências que nós temos está no livro do profeta Ezequiel. Quando Ezequiel diz assim, se eu disser para você que você deve avisar o ímpio, o iníquo, que ele está errando diante de mim, e você não o fizer e ele morrer, ele vai morrer na sua iniquidade, mas o sangue será requerido das suas mãos. Agora, se você for até lá e avisar ele que ele está agindo errado, e ele não se importar, ele vai morrer na iniquidade, mas você está livre deste sangue. Nós estamos numa audiência com o Senhor. Eu usei essa expressão com o nosso irmão. Vitor, eu vou lá no seu quartel para falar com o seu comandante. Vai ter uma audiência lá. O seu comandante diz assim, Vitor, você recepciona o pastor e o conduz no cerimonial. Ok. Não existe regras para poder ir? Se o Vitor chega e fala assim, pastor, pode entrar? Eu vou fazer tudo de qualquer jeito. Eu vou ofender o oficial que está lá, os oficiais, as pessoas que estão lá, né? Dependendo da situação, se você, por exemplo, for entrar diante de um juiz, numa audiência, você vai até preso por conta dessa questão, porque você não cumpriu o protocolo, tá certo? E aí, o que vai acontecer com o chefe do Vitor? Vai chamar a atenção dele, falar, rapaz, como é que você deixa isso acontecer aqui? Eu te dei a incumbência de avisar sobre isso. Se o Vitor me avisa e eu falar, não, deixa comigo, e faço do meu jeito, a responsabilidade é toda minha, o Vitor está livre dessa situação. Agora você entra em audiência com o Senhor Todo-Poderoso, Santo, Perfeito, Excelso, Supremo, Criador dos céus e da terra. De qualquer jeito? Você está em audiência com o Senhor. O culto público é uma audiência com o Rei. O culto público, eu não venho para assistir, eu venho para servir. O culto público, eu não venho para poder me sentir feliz, eu venho para glorificar e adorar o Senhor. Ele é que tem que gostar do que eu faço. Aí eu chego aqui e eu sei como devo me portar. Eu sou crente e eu me porto no culto da forma correta. Mas quantas são as pessoas que não sabem? Quantas pessoas entram aqui e não sabem que elas precisam de confessar a Deus antes de continuar na presença do Senhor para não ser destruída? Quantas pessoas entram aqui que não sabem que ela precisa de ter um coração grato pela salvação e pela ação de Cristo sobre sua vida? Quantas pessoas entram aqui e não sabem que a parte mais importante é quando Deus fala com ela no final? Então o que a liturgia faz? Ela unifica todo mundo na mesma direção. Por isso que ela é importante. Aí alguém fala assim, não, mas isso aqui é muito engessado, a gente parece um cerimonial, parece que a gente está numa cerimônia católica, parece que a gente está a gente está no cerimonial. O ritual, ele é importante. Ele faz parte desse processo para que você não entre de qualquer jeito na presença do Senhor. O que acontece se você entrar de qualquer jeito na presença do Senhor? Você vai sofrer as consequências. Agora, eu sei e não te aviso, de quem é a responsabilidade? Nós somos a casa de Deus, onde o povo vai entrar, percebe? Então eu preciso de ter todo esse cuidado, toda essa direção, para que as coisas caminhem de forma correta, de forma certa. É exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. É exatamente acima desta realidade que Jesus está falando. A lei precisa de ser cumprida. Nós revogamos o cerimonial do sacrifício, mas nós não revogamos a audiência com o Senhor. Nós continuamos em audiência com o Senhor. Tá certo? Nós revogamos as leis que pertencem a Israel. Ok, mas e o cidadão dos céus? E as leis jurídicas referentes ao cidadão dos céus? Essas não foram revogadas, elas estão espelhadas na lei de Israel. Precisamos de prestar atenção nisso. Nós não usamos a lei para a salvação, mas nós usamos da lei para demonstrar que somos salvos. No cumprimento das coisas, mostrando para as pessoas lá fora o que nós estamos vivendo.
e os profetas apontam nessa direção. Ok? Então Jesus veio para fazer isso. Pergunta ou comentário? Alguém? Ismael, quer falar? Não, tranquilo então. Bom, tendo definido então esses vocábulos, nós vamos considerar agora o que realmente o nosso Senhor quer dizer a partir desse ponto. Então, qual é o seu verdadeiro ensino neste ponto? Nós sabemos que ele veio para cumprir, mas o que exatamente? Então, essa questão agora, a gente precisa de fazer isso observando os dois versículos iniciais, versículo 17 e 18. Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos observar de inverso. Primeiro nós vamos falar do versículo 18, depois nós vamos falar do versículo de número 17. Esses versículos estão ligados, tá certo? Essas declarações estão juntas, elas estão vinculadas pela conjunção porquê. Ele vai dizer, e esse porquê aqui, ele é para chamar a atenção, essa questão, chamar a atenção disso. Então, primeiro eu quero chamar a atenção para vocês para essa parte. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus usa esse porquê para dar uma importância, mas ele dá uma importância ainda maior. Ele diz, em verdade vos digo. Gente, não sei se você já reparou, mas Jesus às vezes tem a mania de falar assim, em verdade, ou em verdade vos digo. Já reparou que Jesus, no seu discurso, ele faz isso? Jesus exerce a função de profeta, daquele que interpreta e aplica a lei. Não é isso que ele vai fazer aqui agora? Fazer essa questão? O profeta no Antigo Testamento, ele dizia assim, assim diz o Senhor. Mas Jesus é o Senhor. Então, em verdade vos digo. Essa em verdade vos digo tem a mesma força de poder, até mais autoridade do que a voz do profeta. Porque Jesus não vai dizer, assim diz o Senhor, mas assim digo eu, o Senhor. É isso que ele está dizendo. Então Jesus começa colocando isso aqui. Então ele vai mostrar aqui a primeira coisa que é o caráter absoluto da lei de Deus. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A ideia aqui é que não haverá nenhuma modificação no caráter da lei. Nada da lei será retirado. Nada da lei será minimizado, tá certo? Os requisitos da lei são permanentes. A ideia de céu e terra aqui é a ideia de algo que é estabelecido, algo que é permanente, Enquanto houver céu, enquanto houver terra, há vida. Enquanto houver terra e houver céu, há o mundo em que nós existimos. É um sinal de caráter permanente. Então, essa é a última... em última análise, Jesus está apontando para o fim da era. Ou seja, a lei só perde o seu vigor e o seu valor quando novos céus e novas terras existirem. É ali que ela perde. Então ele está falando do caráter absoluto aqui, tá certo? Está trazendo essa questão aí. Aí ele vai dizer que essa lei, ela não poderá passar e nem mesmo haverá uma modificação em um i e tio. O Jesus está dizendo que nem a menor partícula do alfabeto hebraico, a ideia é essa, nem a menor partícula, nem a menor letra, a menor partícula do alfabeto hebraico vai ser mudado. Tudo vai ser integralmente cumprido. Não há modificação na lei, há cumprimento da lei. Não há uma nova lei, há reafirmação da lei. Não há nova reinterpretação, há um retorno para o original. É isso que Jesus está dizendo. É por isso que você vai ver ele dizer mais na frente assim, aprendestes dos antigos, mas em verdade eu vos digo. Quando ele diz assim, aprendeste dos antigos, ele diz, você aprendeu a tradição, você aprendeu o que os homens ensinou a respeito da lei, não foi? Mas a verdade da lei é essa aqui.
ela não passa. Precisa de ser cumprida, precisa de ser vista. Você precisa de estar atento a esta realidade. É isso que ele está dizendo. Mas Jesus também, ele vai aqui, diante desta realidade, não apenas apresentar esta realidade da perpetualidade ou do absoluto da lei, né? Essa realidade, nosso Senhor faz uma segunda declaração, afirmando aquilo que já era óbvio, tá certo? Ele não viera ao mundo para destruir, nem mesmo para modificar a lei. Ele não veio dar uma nova lei, ele não veio mudar a lei, ele não veio destituir a lei, né? Então, por isso que ele vai colocar essa questão. Aqui o que ele vai dizer é que ele veio para cumprir essa lei. Ele é o cumprimento das Sagradas Escrituras. Ele é aquele que vai cumprir plenamente as Sagradas Escrituras. Aí, tem duas coisas importantes aqui. Se Jesus é o cumprimento das Escrituras e da lei, por que eu devo de estar observando essa lei? Se Jesus é o cumprimento do sabate, do dia de descanso, por que eu tenho que tirar um dia de descanso? Se Jesus é o cumprimento do sacrifício que é oferecido ao Senhor, por que eu tenho que vir fazer um culto a Deus? Vamos pensar nisso? Ele está dizendo que ele é o cumprimento dessa lei. Por que eu preciso de fazer isso? Tá, o Ismael aqui. Não sei nem se eu vou usar a palavra correta, mas Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu tudo o que ela requeria, não é? Ela perdeu a força que ela tinha? Essa é a minha pergunta. Porque ela foi cumprida, né? Aquilo que era, vamos dizer assim, devedor à lei, ele cumpriu. A força dela se foi. Pois é, a questão exatamente está na forma como nós usamos o verbo cumprir. Jesus cumpriu toda a lei ou Jesus está cumprindo a lei? Já passou os céus e a terra? A lei ainda está sendo? Foi executado todo o processo de Jesus? Foi, mas nós estamos nesse processo. Nós estamos em quem? Em Cristo. O mal foi removido, a morte foi tragada. Sim, para a eternidade, para Deus, tudo se cumpriu, se concretizou. Mas para nós, ainda não. E aí é que está a grande questão. Quando nós estivermos na glória, isso não terá peso algum sobre nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós não estaremos mais em condições de pecado. Mas enquanto nós estamos sobre a terra, o peso da destruição, e aí é que entra, Ismael, o peso da condenação, da destruição foi removido. Nós não seremos condenados pela falha, se cremos em Cristo como Salvador. Tá certo? Nós não seremos. Jesus vai dizer isso aqui, nós vamos dar isso aqui um pouquinho mais abaixo. No versículo 19 ele diz isso. Né? Ele coloca exatamente isso. Aquele que fizer tropeçar um dos pequenos será o menor no reino dos céus. Mas aquele que é obediência será, então, colocado em situação de honra dentro dos céus. Então, a grande questão é essa. Jesus cumpriu todas as coisas. Nós vamos falar sobre isso domingo, falando sobre 2 Pedro. Né? Agora, falando disso aqui, eu lembrei, a gente vai falar sobre, estava até comentando com o Ismael sobre essa questão. E o Senhor nos deu a condição de viver isso. Aí nós temos que fazer o quê? Viver essa realidade. O peso da lei para a condenação, ele não existe. A importância da lei para a vida de santidade, continua. Nós ainda temos essa importância da lei, entende? Jesus cumpriu
mas ainda não está plenamente aplicada em nós. Então, nós podemos dizer que está se cumprindo todas as Escrituras. E é interessante, porque Jesus vai dizer isso aqui, ó. Porque, em verdade, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará, até que tudo se... Aí você vai ler Daniel, você vai ler Joel, você vai ler Isaías, aí você pega lá a escatologia e fala, não se cumpriu no Antigo Testamento ainda. Então, nada será revogado nesse contexto. Tá certo? Fala, André. Espero que eu tenha respondido, Ismael. Fala, André. O nosso irmão Emerson perguntou: pastor, podemos dizer que Jesus coloca a lei em um nível mais alto? No Velho Testamento, um dos mandamentos é: não matarás. Em Mateus, Jesus diz que todo aquele que se irá sem motivo será julgado. Ok. Então, eu vou te responder, Emerson, quando nós chegarmos lá. Não é brincadeira. Jesus não coloca a lei num nível mais alto. Jesus interpreta a lei da forma correta. Como eu disse, não há uma nova lei, uma nova forma de ver. O que Jesus faz é trazer a forma correta da qual nós devemos de entender aquilo. Essa que é a grande questão. Nós tendemos a minimizar as condições e as situações. Isso é muito fácil da gente lembrar, da gente pensar. Por exemplo, quem acha que mentira é um pecado grave? Você acha que mentira condena para o inferno? Mas você mente todo dia. Dói mais em você pensar numa mentirinha ou pensar num assassinato? O que é que dói mais em você? Não é um assassinato? Por quê? A gente tende a ter uma interpretação errada das coisas. A gente tem uma tendência de interpretar. Então, o que vai acontecer com o Antigo Testamento, na aplicação da lei, e vai acontecer com os fariseus, exatamente, que eles vão interpretar a medida deles. Nós vamos estudar isso aqui, nós vamos entender isso aqui mais próximo, tá? Quando nós caminharmos sobre isso aí, em cada parte que Jesus mostra isso aqui, nós vamos entender isso de forma bem mais próxima. Mas a ideia é essa. Eu vou minimizando para que eu possa cumprir. É a mesma coisa que eu e você, como presbiteriano, fazemos quando nós caímos em pecado. E para a gente apaziguar a nossa consciência, a gente diz, não, mas Deus sabe todas as coisas. Ele sabe que eu sou falho. Ele sabe que eu não tenho conta, que eu não tinha força para fazer isso. Deus sabe disso. Então, eu já vou confessar e já estou perdoado. Louvado seja o Senhor por isso. Eu estou fazendo o quê? Eu estou minimizando a consequência para a minha vida. Eu estou ministrando para a minha vida para trazer um alívio para mim. Né? Mas o que a Bíblia diz? Ela não diz isso. Percebe? A nossa interpretação, nós somos tendenciosos a puxar a sardinha para o nosso lado. Essa que é a grande diferença. Tá certo? Oi? Eu não ouvi. Deixa... A palavra famosa, alta sabotagem, exatamente. Renato, você quer falar? Deixa o microfone chegar aqui para... Acho que a irmã Zumida também quer falar. Deixa a Renata depois... Eu falei que é uma lição valiosa isso, porque a lei... A interpretação de Deus, né, para nós, através da vida de Jesus Cristo, a interpretação que Ele dá da lei para a gente, é valioso isso, porque dá perspectiva, né, a perspectiva do céu. Isso deixa a gente... Tá aí no sermão, né, como o senhor já pregou, vai naquele contexto, né, vai fazer a gente se humilhar, a gente pedir a misericórdia do Senhor, vai fazer a gente... trabalhar todo esse ciclo do crente, né? Assim, quando a gente coloca essa perspectiva de que a lei de Deus também se aplica em nós, ela está sendo aplicada, né? E vai produzir aí a perseverança e todos os frutos do Espírito. Mas é uma lição valiosa. Louvado seja o Senhor. Amém, amém. De fato, de fato. Nossa irmã Zumira, depois o presbítero Luiz.
Ah, não quer não, irmã? Ah, o seu Luiz ali, tá. Seu Luiz. Sei que a irmã queria falar. Pastor, queria lhe perguntar qual o motivo que o povo, quando Jesus falava sobre lei, eles caíam em cima de Jesus? Exatamente por conta dessa questão de que Jesus traz uma interpretação que vai chocar com aquilo que era ensinado pelos fariseus. Jesus chama eles de hereges, né? Jesus chega e fala assim, vocês estão errados. O ensinamento seu, Jesus denuncia as falhas deles e aponta para essa questão. E aí muda todo o histórico, todo o contexto que está acontecendo lá. Então eles não aceitam essa questão. Quem é Jesus para poder, na visão deles, né? Quem é Jesus para poder vir cá questionar? Né? Então é como se ele falasse assim, rapaz, você não olha para o meu diploma, não olha para a minha formação, para o meu tempo de ensino, entendeu? Aí você vem aí como um carpinteiro e começa a desfazer tudo que eu digo. Então essa que é a ideia. Esse é o contexto. Mais alguém? O Vitor aqui. Olha, professor, eu não sei se o senhor ainda vai falar sobre isso, né? Mas Jesus veio, cumpriu cumpriu a lei, né? Mas algumas não são mais necessárias que nós façamos. Por exemplo, sacrificar cordeiros, ou toda aquela cerimônia de entrar no templo com o véu. Mas outras precisamos cumprir, como por exemplo os 10 testamentos. No caso, eu não conheço muito bem essa parte da lei, mas como sabemos exatamente quais são as leis que Deus cumpriu e não precisamos mais fazer, e quais as que nós devemos manter? Tem isso assim bem claro na Bíblia, dizendo quais são os que nós devemos seguir e os quais não é mais necessários? Tem como fazer isso sim. Não é tão fácil assim, né? Mas existe um negócio chamado tipologia. Então todas as leis cerimoniais que apontam para a vinda do Cordeiro, elas foram cumpridas em Cristo. Tá certo? Então, as leis cerimoniais. Então, o sacrifício, o derramar do sangue, isso tudo aponta para essa questão lá. A forma, essa forma judaica de colocar a arca e tal, isso não tem nada a ver com isso. Tudo aponta para Cristo. Né? Os utensílios apontam para Cristo. Entendeu? A roupa do sacerdote, isso se cumpriu em Cristo. Quando nós olhamos para a lei judaica jurídica, você vai perceber que nós temos uma lei jurídica aqui. A nossa lei, ela não pode, eu como cristão, não posso contrariar a lei de Deus. Então, a lei do Senhor, ela precisa ser obedecida sobre a minha vida. Mas você vai perceber que na lei jurídica do próprio Israel, o próprio Jesus contesta uma lei lá, por exemplo, quando dá a lei do divórcio. Essa é uma lei que existe lá, mas Jesus diz, não é para ser assim. Então, é uma lei que pertence à nação naquele período, mas não é a lei que Deus definiu como lei moral, ou como lei, princípio eterno. É o que a gente chama de princípio eterno, tá certo? Então tem como fazer isso, mas é um negócio para outro estudo. Não é para aqui não, é um outro estudo que a gente tem que fazer isso aqui. No caso mesmo do sábado, né? Deus manda guardar o sábado, mas nós guardamos o domingo. Não necessariamente tem isso na Bíblia, né? Essa troca, por exemplo. Nós temos um problema de linguagem. A palavra sábado no português é sábado. Sábado no inglês é dia de Saturno. Saturday. Entendeu? E a palavra sábado que na Bíblia não é sábado, é sabate. O significado da palavra sábado no hebraico é descanso. E se você for ler a Bíblia, você vai perceber que há vários descansos, vários sábados. Quando diz assim, é sábado do Senhor, é dia de descanso no Senhor. Essa que é a ideia que é apresentada. Então nós usamos, isso é só uma interpretação errada, é pela contagem. 6 dias trabalhados, no 7º descansará. Tá certo? Mas se você for olhar, por exemplo, no próprio Novo Testamento, vai ver Paulo escrevendo a carta lá a Coríntios, vai dizer assim, separe no primeiro dia da semana, na reunião de vocês. Você vai ver que a igreja reunia no primeiro dia de semana. Nós reunimos no domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Os discípulos estavam ressuscitados no domingo. Então nós temos essa diferença, tá certo? Do dia da reunião. Mas a palavra sábado, na Bíblia, não é o sábado que nós temos. É porque a confusão está na sequência de dia. O que confunde ele é isso. O quê? Não, a minha dúvida mesmo é do sábado ou do domingo.
Não, dizer que a confusão que as pessoas fazem é pegar o nosso calendário, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí o domingo é o primeiro dia da semana, nosso domingo calendário. Aí sábado, domingo, lá no judeu, entendeu? Ah, igual você falou, Jesus ressuscitou no domingo. Então eles guardavam o sábado, o calendário nosso também é igual. Não. Então essa é a confusão, É. entendeu? Então não é. Então por quê? É porque o então nome foi domingo, o domingo? não, é que o nome domingo, ele foi dado exatamente para Domini, ou dia do domínio, o dia em que o Senhor ressuscitou, o dia que o Senhor venceu. Essa é a ideia que é apresentada, o nome primeiro foi usado para isso. No calendário que a gente tem, que é chamado calendário grego, né? Então esse calendário greco-romano, ele tem esse domínio como dia, porque antigamente os dias, eles tinham nome de deuses ou nome de épocas, cada dia tinha um nome. Tanto é que os outros calendários, o germânico, os nomes no alemão, nas outras coisas, têm outros nomes. Mas no calendário romano passou a fazer. Então eles colocaram o nome Domini, que é o domínio, né, dia do domínio, para referir ao Senhor. Mas não necessariamente por conta do sabate judaico, não por conta disso. E aí é fácil a gente perceber isso. Por exemplo, se você ler lá o Antigo Testamento, você vai ver que no dia da Páscoa era sábado. 6 dias, tal, no 7º dia você te separará o cordeiro e tal, não é? Beleza. Então Jesus morreu no sábado? Porque no sábado as mulheres não foram para o túmulo. Ué, mas se Páscoa é sábado, como que Jesus morreu na quinta? Porque sábado é dia de feriado, é como a gente usa a palavra feriado. É o sabate, um dia de descanso. Então você vai perceber isso. Então você vai ter sábados no decorrer, entendeu? Então não dá para poder usar a ideia do calendário. Aí são coisas que a gente pode fazer e entender e aplicar. Depois a gente pode trazer um estudo sobre o sábado aqui para os irmãos entenderem. Né? Dá trabalho, mas a gente pode trazer um estudo sobre essa questão do sábado e entender por quê, principalmente por que o nosso dia de reunião é o primeiro dia da semana. Isso é o mais importante. Tá certo? Isso é o mais importante. Por que é o primeiro dia da semana? Então a gente precisa de entender isso. Então há várias coisas que a gente pode perceber. Vou dar um exemplo disso aqui, porque a gente geralmente associa isso para a gente poder encerrar a Gênesis, né? Deus trabalhou durante 6 dias, no 7º dia, Deus descansou. Ok? Deixa eu te fazer uma pergunta. É o 6º dia de Adão? É o 7º dia de Adão? Ou é o primeiro dia de Adão? Vamos pensar nisso? Adão nasceu no 6º dia, e foi bom. Qual foi o dia que Adão descansou? Teria sido o primeiro do 7º do Senhor, se a gente for seguir o calendário nesse contexto. Percebe? Então, há certas coisas que a gente precisa de entender. É carência de interpretação. E, infelizmente, por conta do conceito adventista, que muito impregnou a nossa sociedade, a gente tem essa visão. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só para a gente poder entender isso. Bom, vamos voltar. Você quer falar mais? Sim, continuando sobre a lei cerimonial, o intuito dela era para mostrar que havia um Salvador, Jesus, né? É isso mesmo que eu... A lei cerimonial, ela tem o primeiro intuito da lei cerimonial é para mostrar a distância entre a criatura e o Criador. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está em audiência. Essa é a primeira ideia da lei cerimonial. A partir daí, ele vai apontar como que nós temos acesso a esse Deus. Aí aponta para Jesus. Tá certo? Mas a ideia é mostrar que nós estamos diante do santo. E nós devemos de ter todo o cuidado ao estar diante do santo. Essa é a primeira ideia da lei cerimonial. Né? Deus vem em audiência com o seu povo. Ele desce com o seu trono. Tanto é que a forma como o propiciatório era feito, a arca era feita, o local onde é colocado, dá tudo a entender que era uma sala de trono, onde o Senhor se assentava sobre o trono. Entendeu? É de ouro. Entendeu? Então há todo um contexto ali que é apresentado para mostrar que você está em audiência com um grande rei. Né? Então você não pode ir de qualquer jeito. O primeiro princípio da lei cerimonial é essa. O segundo princípio, tão importante quanto, é apontar como eu posso entrar na presença desse Deus. Aí sim, aponta para Cristo, para o sacrifício. Porque o que tinha uma dúvida seria,
Por exemplo, se eu sacrificar um cordeiro atualmente, seria um tipo de pecado? Já que, teoricamente, não estou acreditando que foi Jesus que já... Se você sacrificar um cordeiro, você é um bandista. Hoje, não, mas ou eu é falo judaico. assim- Não tem. Mas eu falo assim, que seria uma forma de pecado, porque, tipo Se assim, você- teoricamente, eu não É aceitei pecado. o sacrifício de Jesus. É pecado. Se você sacrificar um cordeiro é pecado, se você construir uma arca é pecado, se você tocar o chofar é pecado, se você vestir as roupas que acontecem do Antigo Testamento é pecado, se você construir o tabernáculo é pecado, tudo isso é pecado, porque você está anulando o sacrifício de Cristo, porque isso aponta para Cristo. Aí é que é o perigo. Todas essas igrejas que fazem isso estão ensinando o povo errado, estão pecando. Entendeu? Vestir toga. Não, a toga não. A estola sacerdotal. Com a mitra, com não sei o que e tal. A estola é outra coisa. Era isso mesmo, pastor. Bom? Mais alguém? A irmã Elieide. Gente, às vezes a gente pensa que é muito simples, né? A gente tem vivido uma época de muita antinomismo, de contra a lei, né? Não a lei. E a gente tem vivido uma época de muito, chama quebra de protocolos ou quebra de ritos, né? A gente tem vivido uma vida sem regras, como a Adriana falou. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Entendeu? Essa coisa assim muito casual, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso não é bíblico. A ordem, o respeito, é algo que a Bíblia aponta muito. A gente tem que aprender a lidar com isso. Tem que recorrer a algumas coisas. Casualidade demais nos faz pecar. Eliade? Eu só queria que o senhor explicasse novamente a questão do primeiro dia ou sexto dia de Adão, que eu não entendi. Passou rápido aí. E queria falar sobre essa questão da convenção, né? Que o domingo é o primeiro dia. Então, assim, igual o senhor falou, na nossa sociedade, nós fomos passando por várias reformas e mudanças e tudo. Então, o primeiro dia é domingo, né? Convencionou-se assim. E nós temos que viver assim. Eu queria também falar sobre a confusão que causava quando o Enem era sábado e domingo. E os adventistas ficavam presos numa sala o dia todo para depois do pôr do sol fazerem a prova. Então, ali tinha uma pessoa, no caso, por exemplo, se eu tivesse escalado para atender aquela pessoa, eu ficaria ali com aquela pessoa até 10 horas da noite para que ele pudesse fazer a prova dele, que os outros tinham feito durante o dia. Então, assim, é uma convenção meio complicada, assim, bastante complexa, né? Então, eles mudaram o Enem para 2 domingos e acabou essa coisa. Mas, assim, eles realmente tornaram esse sábado uma lei, né? Uma lei. E também eu vi uma vez um judeu dizendo assim, né, que no sábado ele não podia sequer ligar o rádio. Mas então tinha uma criança ali perto dele, ele falava assim, eu te dou $1 e eu te dou R$1, sei lá, para você ligar o rádio para mim. Então, quer dizer, ele não podia ligar o rádio, mas ele podia pagar para alguém ligar o rádio. Então, isso gera muitas coisas, assim, e são pequenos detalhes, né, que eu estou falando, que eu sei, né? Eu sei que existe muitos mais. Mas, enfim, nós temos o domingo e o privilégio de, na nossa sociedade, não trabalharmos. Então, podemos dedicar esse dia a Deus, né? É uma bênção, é um privilégio, né? Podemos ver por esse lado. Amém. Igual eu falei, para falar sobre o domingo, a gente tem que fazer um estudo especial. Talvez, quem sabe, terminando aqui, a gente pode tratar sobre o dia do Senhor. Acho que seria uma temática boa para a gente falar. Para tirar essa confusão, né, dessa questão. Mas só para replicar o que eu falei, foi o seguinte. Quando nós lemos lá, Adão foi feito no 6º dia. No final do dia, Deus viu que tudo era muito bom. E no dia seguinte, Deus descansou. Adão nasceu no 6º dia e descansou no 1º dia. Adão não nasceu no 1º dia e acompanhou para descansar no 6º dia. Então, o primeiro dia de Adão é o 7º dia de Deus na criação. Só para a gente poder entender que, assim, quando a gente faz, porque a gente associa ao fato de que Adão,
Porque no Antigo Testamento o descanso acontecia todo o 7º dia. A lei só vem depois. Se você for seguir uma lei de sequência nesse contexto, está errado. Que é o que os adventistas falam. Não, porque Deus criou em 7º dia. E eu falo, sim, mas o homem não foi criado no primeiro dia. Então não existe essa lei para o homem. É isso que eu estava dizendo, entendeu? Não é dessa forma que a gente precisa entender. Ok? Bom, meus irmãos, nós vamos parar por aqui. Na semana que vem nós vamos dar continuidade. Mas eu queria chamar a atenção de você para uma coisa muito importante, que foi o que eu disse aqui. Às vezes nós olhamos para as coisas, como o Vitor colocou essa questão, né? Ah, mas e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Irmão, se você busca o ritual do Antigo Testamento para trazer para a igreja moderna, você está negando o ato de Cristo nos rituais culticos. Quando se trata de sacrifício, de roupa, essas coisas todas, não é assim. Aquele simbolismo aponta para Cristo. Precisa ter um estudo específico sobre esse fim. Mas a gente também tem um outro problema muito sério, principalmente na nossa sociedade moderna, que é desprezar o Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento e ele valoriza o Antigo Testamento. Então, não dá para você crer em Jesus e não aceitar o Antigo Testamento. É impossível que alguém diga que Jesus é o seu Senhor e fale assim, eu não acredito que Abraão existiu. É impossível. É impossível dele falar assim, eu acho que Gênesis ali é a criação de Adão, então é lenda. É impossível, porque Jesus, ele afirmou que isto é a verdade do Senhor. E ele coloca isso aqui, entendeu? Então a gente não pode, é uma coisa para a gente pensar. A Bíblia é completa no seu todo. E a gente deve de estar atento ao todo da Bíblia. Não dá para poder tirar lição só do Antigo Testamento e não dá para poder tirar lição só do Novo Testamento. A gente precisa tirar tudo. Agora, olhar o seguinte, que o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Mas para mim poder entender o cumprimento, eu preciso de lançar luz através do Antigo Testamento. Então é importante a gente estar atento a isso, tá? E entender que quando fala que Jesus cumpriu toda a lei, lembra do que ele diz aqui. Quando o céu e a terra passar, toda a lei foi cumprida. Até então, ainda está em cumprimento. Por isso, nós devemos de estar atentos a essas coisas. E aí nós vamos entender, à medida que Jesus fala aqui, sobre essa questão da lei, da aplicação na nossa vida, por que, apesar dela não me condenar ao inferno, por que ela é importante para a minha vida.